Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é sobre uma infração que, olha, dá uma dor de cabeça danada e pesa muito no bolso: estacionar em vias de trânsito rápido. A gente vai desvendar o código 54283. Para a gente começar a dar uma olhada nesse número aí. 7. E não é um número da sorte. 7 são os pontos que podem ir direto para a sua habilitação por causa de uma das infrações de estacionamento mais sérias e que muita gente ainda não entende direito. E por que tantos pontos? Simples, porque estamos falando de uma infração gravíssima. É sério, o perigo de deixar um carro parado numa via onde todo mundo está em alta velocidade é gigante, e a lei, claro, tem que ser dura nesse ponto. Beleza, então como é que a gente vai entender isso tudo? Ó, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vê a infração e o tamanho do estrago que ela faz. Depois, o que a lei diz, na letra fria. Aí a gente parte para a prática, quando que o agente autua e quando não autua. Vamos decifrar uns termos técnicos que parecem complicados, mas não são. E aí, vem a regra de ouro, o pulo do gato, e no final, um resuminho para ninguém mais esquecer. Então vamos lá, começando pelo que dói mais, as consequências, o peso dessa penalidade. Então, se liga no pacote completo. A infração 54283 é gravíssima. Isso já significa 7 pontos na CNH e uma multa que não é brincadeira. Mas não para por aí não, e tem a medida administrativa, remoção do veículo, ou seja, guincho, pátio e toda aquela burocracia e custo para conseguir o carro de volta. É o tipo de problema que ninguém quer ter, né? Mas de onde tiraram essa regra toda? Vamos dar uma olhada na fonte, no que diz o texto da lei. Tá aí, artigo 181, inciso 5 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele é bem claro. É proibido estacionar na pista de rolamento de estradas, rodovias e o nosso foco de hoje, as vias de trânsito rápido. Sabe, aquelas avenidas gigantes dentro da cidade que são essenciais para o trânsito fluir? Certo, a lei está escrita. Mas e no dia a dia, na rua? Existem exceções? Vamos ver como a coisa funciona na prática. Olha, a regra geral é super simples. Parou o carro na pista de uma via de trânsito rápido? É infração. Ponto. Mas sempre tem um mais, né? Vamos às exceções. Quando é que não se autua? Se por um milagre tiver uma placa lá permitindo, o que é raríssimo. Outra situação. O carro quebrou, está em pane, mas foi devidamente sinalizado com triângulo e tudo mais. E atenção aqui, ó. Se o carro estiver estacionado no acostamento, não é essa infração. É outra história, com outro código, outra multa. Para a gente não ter dúvida na hora de aplicar a lei, a gente precisa falar a mesma língua que ela. Então vamos traduzir esses termos aí. Primeiro de tudo, o que é pista? Pensa assim, é o asfalto onde os carros passam. Simples. Não é calçada, não é canteiro, não é acostamento. É a faixa de rolamento mesmo. Se o carro está parado onde ele deveria estar andando, ele está na pista. E via de trânsito rápido, o que é isso? Pensa naquelas vias expressas, nas marginais das grandes cidades. São aquelas vias sem semáforo, sem cruzamento, sem faixa de pedestre. O acesso é todo controlado. Não tem portão de casa ou loja abrindo direto nela. A ideia é que o trânsito não pare, que flua. E por último, o que a lei chama de estacionamento é simples. Se a imobilização do carro for maior do que o tempinho de alguém entrar ou sair, já é considerado estacionamento. Aquela parada relâmpago para deixar alguém é uma coisa. Agora, desligar o carro, ficar esperando, aí já virou estacionamento aos olhos da lei. Ok, agora que a gente já tem a base, vamos para o ponto que mais pega, o que mais gera multa e confusão. Presta muita atenção agora, porque essa é a regra de ouro. A grande dúvida de todo mundo é essa aqui. Ué, mas e se não tiver nenhuma placa de proibido estacionar? O agente pode me multar mesmo assim? E a resposta, que é a regra de ouro que você não pode esquecer, é um sonoro sim, pode multar sim. Nessa infração específica, nessas vias de trânsito rápido, a autuação não depende de placa. A proibição já vem de fábrica com a via, entende? O perigo é tão óbvio, tão grande, que a lei já proíbe por padrão, não precisa de placa para avisar. Ufa, bastante coisa, né? Então, para a gente fechar com chave de ouro e garantir que ninguém mais vai esquecer, vamos fazer aquele resumão rápido. Então, guarde isso. Primeiro, a infração é gravíssima. Segundo, são 7 pontos na carteira. Terceiro, tem multa e ainda levam seu carro embora. E o mais importante de tudo, a regra de ouro. Quarto, vale mesmo se não tiver placa nenhuma de proibição. Se é via de trânsito rápido, estacionar na pista, nem pensar.
Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.